Oi, 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 oi. Hoje é 23 de setembro. Tá circulando aí pela internet que hoje seria o fim do mundo. Ou que possivelmente hoje seria a data do arrebatamento da Igreja de Cristo. Mas olha só, não é de agora que alguém marca datas para eventos específicos que a Bíblia fala, mas que ela mesma não dá uma data específica. Por exemplo, a data para o fim do mundo, a data para o início do arrebatamento da congregação ungida de Cristo. A Bíblia em canto nenhum dá datas específicas para essas coisas. Quer ver, por exemplo, lá no primeiro século, na cidade de Tessalônica, a congregação cristã que existia naquela época, né? Os irmãos lá, com certeza, eles queriam saber quando será o dia em que a data em que nós vamos se reunir com Jesus lá no céu. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 13 ao 18, o apóstolo Paulo havia dito àquela congregação que na volta de Cristo, né, na vinda de Cristo, haveria o arrebatamento. E que os cristãos fiéis, ungidos, seriam levados ao encontro do Senhor nos ares, né? Que os que estivessem mortos seriam ressuscitados primeiro, e depois os que estivessem vivos seriam levados para o céu. Claro que isso iria criar uma expectativa na mente dos irmãos. Isso é normal. Agora, talvez alguns fossem além dessa expectativa e quisessem talvez até marcar uma data para esse acontecimento. Mas Paulo não havia dito, olha, vai ser ano tal, dia tal. Nenhum apóstolo havia dito, nenhum profeta havia dito. Então havia aquela expectativa forte, né, na mente dos irmãos. E a segunda carta do apóstolo Paulo foi justamente para ajustar algumas coisas, algum modo de pensar da congregação, e esse modo de pensar, que eles achavam que Cristo viria logo, né, naqueles anos ainda. E veja só, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 3, diz, ó, no entanto, irmãos, com respeito à presença do nosso Senhor Jesus Cristo, e a sermos reunidos com Ele, ou seja, a sermos arrebatados para estar com Ele no céu, pedimos a vocês que não percam facilmente o bom senso, nem fiquem assustados, quer por uma declaração inspirada, quer por uma mensagem falada, quer por uma carta aparentemente vinda de nós, que afirmem que o dia de Jeová já chegou, que ninguém os desencaminhe de maneira alguma, porque esse dia não virá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem que viola a lei, o filho da destruição. Então, notaram, irmão? Não percam facilmente o bom senso, nem fiquem assustados, quer por uma declaração inspirada. É interessante que a nota ao rodapé da Bíblia, sobre essa palavra declaração inspirada, diz assim, ou por um espírito. Por que Paulo fala isso? Porque, como hoje, né? Hoje existem muitas religiões aí pregando, e quando prega aquelas declarações bombásticas, que muitas pessoas dizem, eita, isso aí é inspiração do Espírito Santo, esse homem está inspirado por Deus. Mas se tal mensagem não está de acordo com a Bíblia, nós não devemos aceitar cegamente ou apenas com base na emoção do momento, né? 1 João, capítulo 4, 1, diz assim, amados, não acreditem em toda a declaração inspirada, mas ponham à prova as declarações inspiradas para ver se elas se originam de Deus, pois muitos falsos profetas saíram pelo mundo afora. Então hoje, 23 de setembro, muitos por aí afora estavam proclamando, olha, vai ser o arrebatamento no dia 23 de setembro. Outros diziam, não, vai ser o fim do mundo. É interessante a gente notar, temos que raciocinar,
Cuca. Romanos capítulo 12, verso 1 diz que Deus quer que a gente sirva a Ele com a nossa faculdade de raciocínio. Não é? Então temos que ver, olha, quantas pessoas já sofreram desilusões por terem marcado o dia da volta de Cristo, terem marcado o dia do arrebatamento, o dia do fim do mundo. Então, todos que fizeram isso mostraram bom senso, tanto lá fora como na nossa religião, não mostraram bom senso. E tiveram que reconhecer isso mais tarde. Porque não existe cálculos bíblicos para se dizer, olha, o arrebatamento da igreja ou o fim do mundo vai ser tal data, tal dia. Nem mesmo hoje. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 23, né? O apóstolo Paulo falou sobre o ajuntamento dos cristãos ungidos durante o período que a Bíblia chama de a presença de Cristo. Só que esse período da presença de Cristo, ou de acordo com algumas traduções, dos dias do Filho do Homem, como Jesus falou em Lucas 26 ao 28, é um período que se estende por dias, por meses, por anos. Então, dentro desse período, a Bíblia em canto nenhum afirma, olha, do momento em que começar a presença de Cristo, vai se passar tanto tempo, aí vai acontecer o arrebatamento. Não existe cálculos bíblicos para isso. O que existe são conjecturas. Conjecturas de homens faltos de bom senso. Então, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Repetindo. Preste atenção, depois você medite, leia e medite. No entanto, irmãos, com respeito à presença ou parousia do nosso Senhor Jesus Cristo, e a sermos reunidos com Ele, pedimos a vocês que não percam facilmente o bom senso, nem fiquem assustados, quer por uma declaração inspirada, quer por uma mensagem falada, quer por uma carta aparentemente vinda de nós. Ou seja, ainda que qualquer um dos apóstolos escrevesse uma carta para as congregações, dizendo, olha, a data de Cristo, da volta de Cristo, ou o dia em que nós vamos nos reunir com Ele, do dia do arrebatamento, vai ser no ano 40 EC, ou no ano 50, ou por assim, né? Dizer. Mesmo assim, o apóstolo Paulo não fique assustado. Então, os apóstolos jamais iriam fazer isso, porque seria falta de bom senso se Deus não tivesse revelado a eles. E nós sabemos que Deus não revelou nem a eles, nem a ninguém, durante todo esse tempo, desde os dias dos apóstolos, qual seria o dia da vinda dele, do filho dele, no caso, né? O dia da volta de Cristo e o dia do fim do mundo. Quando os apóstolos quiseram saber de datas específicas que Deus ele guarda para a sua exclusiva autoridade, ou seja, datas que Deus não revelou ao homem, embora esteja marcada na cronologia de Deus, veja que Jesus falou. Atos capítulo 1, versículo 6 e 7. Assim, quando se reuniram, eles lhe perguntaram, Senhor, é agora que o Senhor vai restabelecer o reino em Israel? Aí nota só, eles queriam saber se era naquele momento, qual data. Aí Jesus responde, ele lhes disse, não cabe a vocês saber os tempos, as épocas que o Pai colocou sobre sua própria jurisdição ou autoridade. Tanto Moisés como o apóstolo Paulo, eles disseram que as coisas reveladas por Deus pertencem a nós, mas as coisas não reveladas pertencem a Jeová. Então não adianta a gente estar fazendo cálculo, especulando, mas vai ser tal dia, vai ser tal... A Bíblia dá uma confrontação aqui, ó, nessa data. O fato de Jesus, por exemplo, ter aparecido em Israel no ano 33, no ano 30, desculpe, e 3 anos depois ele ter morrido por nós, isso não marca também, desde o início da presença de Cristo, passaria 3 anos e meio até Cristo começar a arrebatar os cristãos ungidos, ou
a congregação cristã. Isso não existe na Bíblia. Só pessoas que não têm bom senso é que acreditam nisso. É que ensina isso aí. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se alguém me perguntar, olha, Natanael, já está acontecendo o arrebatamento? Eu vou dizer, olha, eu não sei. Por quê? Porque eu não posso provar na Bíblia. E eu não vou me basear em conjecturas de homens que foram faltos de bom senso e marcaram, e fizeram tais cálculos e disseram ou marcaram tais data. Então, essa é a história de que no dia 23 de setembro desse ano iria acontecer o arrebatamento e o fim do mundo é falsa. Portanto, comemore! 23 de setembro! Oh! Porque enquanto Jeová não determinar, não por fim deste sistema, a gente não vai saber quando vai acontecer. E também sobre o início ou a data do arrebatamento, a Bíblia não diz nada. Se já está acontecendo, nós não podemos provar. Seja lógico. Faculdade de raciocínio, Romanos 12, verso 1, parte B. Faculdade de raciocínio. Seja lógico, sejamos lógicos. Não podemos provar na Bíblia que o arrebatamento já começou ou quando vai começar. Estamos sim durante os dias da presença do Filho do Homem, os dias de Cristo. Lucas 17, 26 ao 28. Mas sobre o fim do sistema, ou quando vai acontecer o arrebatamento, ou se já está acontecendo, a Bíblia não diz. Primeiro, porque o arrebatamento é algo secreto, realmente. As pessoas não vão ver, fulano está subindo ao céu, eita, lá vai. A Bíblia diz que é no piscar de olho. Então eu não posso, eu sinto muito, mas eu gosto de ser realista. Eu não posso ensinar a vocês, nem a ninguém, que o arrebatamento ou o fim do mundo vai acontecer em datas específicas, porque a Bíblia não ensina. Ai de mim se eu ensinar além daquilo que está escrito. Porque Gálatas capítulo 1, versículo 8 ao 10, manda eu ter, cuidado. Segundo as Tessalonicenses 2, 1 a 3, manda eu ter, bom senso. E não marcar data, nem especificar datas nenhuma. Se os apóstolos que eram inspirados não sabiam a data da volta de Cristo, a data do arrebatamento, a data do fim do mundo, quem sou eu para marcar isso aí? Então, só Deus pode saber e dizer se ele vai revelar ou não. A Bíblia também não diz, porque Jesus disse que ele vem como ladrão. Jesus disse, foi aos apóstolos, Jesus disse assim, vigiai-vos, porque vocês não sabem o dia nem a hora que virá o vosso Senhor. Então, se os apóstolos não sabiam o dia e a hora em que viria o Cristo, para os arrebatar, para os levar para o céu, quem sou eu para dizer, né? Eu sou apenas Natanael, não sou profeta, sou apenas um estudante da Bíblia, não sou teólogo, mas também não sou burro para afirmar datas para a vinda de Cristo, ok?